Bom dia, turma. Só para avisar vocês logo, a nossa aula ela está sendo gravada, tá? Para possível consultas posteriormente. Aqui, essa tela, tá todo mundo vendo a tela aí? Bem? Sim? Não? Sim. Pronto. Então, vamos seguir aqui, ó. Isso daqui foi a tela onde a gente parou na nossa última aula, tá? Vou aqui avançar para a gente continuar o conteúdo a partir desse próximo slide. Aqui nós temos um texto trazendo sobre a questão das primeiras tentativas de organização dos elementos da tabela periódica, tá? Em 1829, o cientista Johann Dobereiner teve a primeira ideia, tá? Com sucesso parcialmente de agrupar os elementos em tríades. O que vem a ser tríades? Ó, todos os elementos que já eram conhecidos na época, eles eram todos separados, tá? Não tinha esse conceito de organização. O que é que foi feito nessa época aqui? Foi pego os elementos, no caso, elementos diferentes, tá? Vou colocar aqui por símbolos, fica melhor. Eu pego os elementos diferentes, tá? E foram organizados de 3 em 3. Por que foram organizados de 3 em 3? Porque a cada grupo de 3 elementos foi percebido que eles tinham propriedades semelhantes, tá? Propriedades semelhantes. E essas propriedades semelhantes foi o que deu origem a essa junção de elementos, tá? E em relação de ser 3 elementos, foi onde surgiu esse nome tríades. Todos os grupos que foram formados eram com 3 elementos, tá? E esses 3 elementos apresentavam propriedades químicas semelhantes, tá? Propriedades tais como densidade, cor, brilho, cheiro, entre outras propriedades, tá? E outra coisa, estas tríades também estavam separadas pelas massas atômicas, tá? E, como eu já falei para vocês, ó, propriedades químicas muito semelhantes. Qual foi o problema aqui? O problema é que havia propriedades que estavam em grupos diferentes. Tipo, nós tínhamos 2 grupos de elementos. Vou colocar aqui carbono, oxigênio e enxofre, por exemplo. Por exemplo, aqui de um outro grupo. Eles apresentavam propriedades semelhantes, porém, haviam grupos que tinham o mesmo elemento, tá? E isso fez com que essa tentativa de organização, ela tivesse um sucesso parcial, não foi um sucesso total, tá? Porque isso desejava desejar. Esses grupos eles eram para ser totalmente com elementos diferentes, tá? Então, nisso eu vou tomar a partida para a gente ir para o próximo slide. Esse próximo slide vem trazendo uma proposta mais idealizadora, mais eficiente, que foi a proposta de Mendeleev, tá? O que foi que ele fez? Dmitri Mendeleev. Em 1869, ele criou uma espécie de carta, pegou um papel e organizou os elementos. Na época eram 63 elementos que já eram conhecidos, tá? E ele pegou cada carta, as cartinhas como se fosse carta de baralho, né? Os pedacinhos de papel, e organizou da seguinte forma.
ele pegou em cada um dos papéis e colocou o símbolo do elemento, a massa atômica e propriedades químicas e físicas, tá? Mais ou menos assim, ó. Pegou um pedaço de papel, como se fosse uma carta de baralho, e organizou o símbolo do elemento, pegou a massa atômica, pegou propriedades físicas e químicas. Então anotou densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e entre outras propriedades. Todas essas características ele colocou em cada uma das cartas dos 63 elementos que eram conhecidos. E o que foi que ele fez? Ele começou a organizar de uma forma em que cada uma das cartas ia ocupando um certo lugar distinto no formato que ele organizou, tá? Uma observação interessante é o que ele foi organizando na forma de tabela. Então tinha elementos que ficavam numa posição, tinha espaço em branco, tinha espaço preenchido, tinha espaço em branco. E essa organização ela foi feita com base também. Essa organização foi feita na ordem crescente. Crescente. Bom dia, tio. Desculpa atraso. Bom dia. De massa atômica. Tá? Então essa organização ela foi feita na ordem crescente de massa atômica, preenchendo todos os espaços necessários, tá? E a observação é que houve espaço que ficou em branco. Teoricamente, na ideia é que esses espaços seriam preenchidos com outros elementos em um momento posterior, assim que fossem descobertos quais elementos seriam colocados ali, tá bom? Então, ó, vocês podem observar no texto que tem falando sobre esse detalhe, tá? Colocando as cartas em uma mesa, organizou em ordem crescente as suas massas atômicas, agrupando elementos com propriedades semelhantes. Formou-se então a tabela periódica. Então a primeira ideia de tabela periódica foi criada nesse momento, tá? Isso fez com que Dmitri Mendeleev ganhasse o Prêmio Nobel de Química por esse trabalho, tá bom? Na sequência nós temos o que? Ó, só para vocês tomarem ideia também e ficarem atentos, isso aconteceu em 1906. Um pouco mais de 100 anos. Tá bom? Vamos seguir. Pouco tempo depois, esse rapaz aqui, o Henry Moseley, ele descobriu a presença dos prótons no núcleo de um átomo, tá? Só para relembrar vocês, todo átomo ele possui três elementos básicos na sua composição, três partículas básicas, que é o próton, nêutron e o elétron. Lembrando vocês, claro, que os prótons e o nêutron ficam no núcleo e o elétron fica na eletrosfera. A observação interessante é o que
que nessa época foi descoberta a presença do próton. Hoje em dia a gente já conhece que existe o próton, tá? Mas ele foi descoberto em 1913 pelo cientista Henry Moseley. A partir desse momento, o que foi que aconteceu? Na tabela do Mendeleev, todos aqueles elementos foram acrescentados ao conhecimento, né, do próton em si. E o que foi que houve com isso? Esses elementos foram organizados na ordem crescente também de número de prótons. Tá? Aí, continuando aqui no texto, para a gente observar os detalhes. No núcleo de um determinado átomo, sempre era beleza. A partir daqui, quando os átomos foram arranjados de acordo com o aumento do número atômico, ou seja, número de prótons, lembra disso? Ó, número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Tá? Os problemas que existiam na tabela do Mendeleev desapareceram. Devido a esse trabalho, Moseley, a tabela periódica moderna está baseada em relação ao número atômico dos elementos, tá? Então, toda tabela periódica que a gente pega, o que a gente vai estar observando é exatamente que eles estão organizados em ordem crescente de número atômico e não de massa atômica, tá? Vamos seguir bem aqui, ó. Só deixando claro, pessoal, número de prótons e número atômico é a mesma coisa. Vamos seguir bem aqui para o próximo slide. Aí nós tivemos aqui umas últimas modificações, tá? A última maior troca da tabela significativa da tabela periódica foi com o trabalho do Glenn Seaborg na década de 50. Década de 50 é lá por volta de 1950, tá? Como é uma década, a gente sabe que é de 1950 até 1960. Uma década, 10 anos. Que descobriu os elementos transurânicos, reconfigurou a tabela periódica colocando a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. Em 1951, o Seaborg recebeu o prêmio Nobel pelo seu trabalho. O elemento 106 da tabela periódica é chamado Seaborgio em sua homenagem. Vocês observarem toda a tabela periódica que a gente tem, ela tem mais ou menos essa estrutura. Essa estrutura que eu estou desenhando aqui, nós chamamos de esqueleto da tabela periódica, tá? Pronto. Ela tem mais ou menos essa estrutura. O trabalho dele, que aconteceu lá na década de 50, é exatamente aquelas duas linhas que a gente vê aqui abaixo, ó. Toda a tabela periódica tem umas duas linhas de quadrinhos abaixo. O trabalho dele é sobre essas duas linhas que a gente vê logo aqui abaixo, tá bom? Que é a série dos actinídeos e dos lantanídeos. Então, essa daqui foi uma das últimas modificações, grandes modificações que aconteceu na tabela. De lá para cá, nós conhecemos a tabela do jeito que a gente conhece hoje. Pessoal, qualquer dúvida vocês vão falando, tá? Perguntando. Então, nós temos várias formas de representação da tabela periódica. Nós temos essa, tá? Que é em idioma diferente do nosso. Essa é a mesma, né? Não muda nada, só que essa aí é japonesa, né? Exatamente, tá?
Pode ser japonesa ou chinesa, que eu não conheço esse... Mas é só questão de ser em outro idioma, é a mesma tabela assim, viu? Uma observação que ela é um pouco mais antiga, porque hoje em dia nós conhecemos todos os elementos até aqui o final, tá? Todos esses elementos a gente já conhece hoje em dia. Aqui na próxima tela nós temos uma tabela periódica com várias representações do uso no dia a dia, tá? Vocês podem observar aqui, ó, ela está em inglês, mas nós temos aqui, ó, o hidrogênio, agora ficou desfocado para ler o nome aqui. Hidrogênio, não vou conseguir ler não, mas ele está presente nas águas, que tem aonde ele está presente. Vocês podem observar que aqui no cantinho tem um símbolo, desse lado é o número atômico, está dizendo aqui onde é que a gente pode encontrar esse elemento. Em cada um desses quadrinhos tem isso, tá? Bem aqui, vocês observam que essa imagem não está legal, tá? Mas vocês podem observar que bem aqui nesse cantinho, ó, isso aqui é o número 1. Deixa eu mudar bem aqui essa cor aqui para ficar mais visível para vocês na hora que eu risco aqui. Esse daqui é o número 1, ó. Bem aqui desse lado é o número 2. Bem aqui a gente tem o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, 10, aí continua, tá? Sempre nessa sequência. A gente está indo nessa linha da esquerda para a direita. Quando chegar lá no último elemento, a gente volta para a segunda linha. E essa organização, como vocês estão vendo, ó, esses números que estão em ordem crescente são os números atômicos que a gente acabou de falar. Tá bom? Então, uma forma de representação da tabela periódica é com essas informações que a gente está vendo aqui. Outra forma, essa daqui é a mais usual, esse formato, onde tem o nome do elemento. Dá um zoom aqui bacana, ó. Um pouco desfocado, mas vai dar para a gente perceber o que eu estou querendo comentar, ó. Bem aqui desse lado aqui a gente tem o nome do elemento, tá? Bem aqui em cima o número atômico, que a gente representa por um Z, tá? Aqui embaixo nós temos a massa atômica, que a gente representa por um A. Nós temos o símbolo do elemento. Símbolo do elemento em cada um dos quadradinhos que vocês estão vendo, tá? Então aqui, ó, vocês observam que essas informações estão presentes na tabela periódica de cada um dos elementos. O nome, o símbolo, o número atômico e a massa atômica. Vocês observam também que nós temos aqui um número aqui em cima, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até o número 18. Esses números é o que a gente chama de famílias. Tá bom? Aqui embaixo vocês estão vendo o seguinte, vocês estão vendo 1A, 2A, depois eu vou pular lá na frente, ó, continuo aqui com A, 3A, 4A, vai até o 8A, desculpa, até o 0, 7A, 0. Também nós estamos falando de famílias, só tem um pequeno detalhe aqui nessas famílias. O que acontece? Essa nomenclatura com a letra A, com a letra B, observa que aqui embaixo tem a B, ó, 3B, 4B, 5B, tal. Essas numerações, essa forma de escrita é uma representação antiga, mas ainda hoje a gente vê, tá bom? O importante é que a gente saiba que onde tem essas famílias com a letra A, deixa eu colocar aqui escrito para vocês, para lembrar depois. Onde tem 1A, 2A, 3A, 4A, 5A,
6A, 7A e no caso lá o grupo 0, todos essas famílias são o que a gente chama de elementos representativos. Todos os outros grupos, que é mais essa parte aqui de baixo, ó, que vai aqui da família 3B até a 2B, esse pedaço todinho aqui, ó, essa quantidade de elementos que está aqui no meio, nós chamamos eles de elementos Aí como é que funciona isso aqui, ó? Cada um dos elementos ele é possível ser classificado em representativo e elemento de transição. Nesse momento, eu poderia perguntar a vocês o elemento chamado sódio. Ele é representativo ou de transição? O que é que você faria? Você procuraria em cada um dos elementos onde é que estaria o sódio, para a partir daí vocês responderem se ele é representativo ou de transição. No caso do sódio, ele é um elemento representativo, tá? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu já sei onde é que ele está. Vou já mostrar para vocês aqui onde é que ele está. Sódio, ele tem o símbolo Na. Observação aqui, aproveita logo, ó. Toda vez que o símbolo tiver duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, tá bom? E o sódio ele está bem aqui nesse quadradinho aqui, ó. Tá bom? Então, como os representativos, os de transição, são apenas os desses quadrados aqui, ó. Aqui até aqui, nós observamos que o sódio ele é representativo, tá? Vocês estão vendo aqui outras informações aqui abaixo referente a cores, tá? Onde tiver amarelo é um metal, onde tiver o quadradinho azul é o ametal, onde tiver as letras pretas o elemento é sólido, onde tiver letra vermelha o elemento é gasoso, onde tiver letra azul o elemento é líquido, tá bom? Enfim. Uma coisa interessante aqui é que a gente está vendo essas informações básicas preliminares, mas eu coloquei mais essa daqui para a gente observar isso e observar exatamente isso aqui, ó. Esse site, tá? A tabela atualmente recomendada pela IUPAC. E essa data aqui, ó, a data dessa tabela ela é de 2001. Nesse momento, o que a gente faz? Eu vou apresentar para vocês aqui o site da IUPAC. Eu vou pegar bem aqui um navegador e vou colocar IUPAC. IUPAC, do jeito que está lá, ó. International Union of Pure and Applied Chemistry. A gente pode traduzir para o nosso português, que é União Internacional de Química Pura e Aplicada. Tá? Quando vocês abrirem aqui esse site, ele vai estar todo em inglês, porque é um site em inglês. Tá? E o que eu quero mostrar para vocês aqui? Tem um espaço aqui que ele vai te mostrar a tabela periódica atual. Estou mostrando aqui logo para vocês uma explanação do site, tá? Quando a gente vem bem aqui nesses menus, vocês vão observar que em um deles tem a tabela periódica atual. Deixa eu só encontrar aqui qual foi. Ó, bem aqui, essa parte aqui, What we do, vem bem aqui embaixo, ó, Periodic Table of Elements.
tabela periódica de elementos. Quando eu clico aqui, ó, vai abrir uma outra parte que é mostrando a tabela periódica atual. E como eu falei para vocês, ó, a tabela periódica atual, nós já temos até o último elemento conhecido. Tá bom? Então essa daqui é a nossa tabela periódica atual. A gente querendo baixar, tem aqui a parte de download. Tá aqui. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar para vocês foi que toda tabela periódica ela tem um espaço, ela tem um pedacinho aqui, que é este bem daqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de toda tabela periódica tem uma legenda para você saber o que é que tem, o que é que significa cada um dessas informações no quadradinho, tá? Então, no caso dessa daqui que a gente pegou da internet, né, da IUPAC, vocês têm aqui em cima, ó, número atômico, que é esse númerozinho aqui de cima, ó, de cada um dos quadradinhos. Vocês têm um símbolo, vocês têm o nome do elemento, aqui, nome do elemento, lembrando, aqui está em inglês, tá? Vocês têm a massa atômica aqui embaixo, convencionada, tá? De cada um dos elementos. E por aí vai. Observação: para efeito de cálculos nós não utilizamos os números com precisão, nós sempre trabalhamos com os números arredondados. No caso, vocês estão vendo aqui a massa do sódio, um exemplo, 22,990. Quando nós vamos trabalhar com efeito de cálculos, a gente trabalha com o número 23, ok? E não com o 22. Então vamos seguir aqui. Já conhecendo agora a tabela periódica atual, nós vamos seguir aqui para a próxima parte da explicação. Observação aqui, ó, que eu acabei de comentar ali atrás. Toda a tabela periódica possui uma classificação básica, que são os elementos chamados metais, que são a maioria dos elementos da tabela, sendo bons condutores de eletricidade. Características dos metais, ó: bons condutores de eletricidade e calor, tá? São maleáveis e dúcteis, possuem brilho metálico característico, são sólidos apenas com a exceção do mercúrio. É o único metal que é metal líquido. Só para vocês terem uma breve noção, esse metal ele é utilizado para fazer termômetros. Nós temos os elementos ametais. O que são os ametais? São os mais abundantes na natureza. Não são bons condutores de calor e nem eletricidade. Não são maleáveis e dúcteis. E não possuem brilho próprio como os metais, tá? Então, é totalmente o contrário dos metais. Nós temos os elementos chamados de gases nobres. São 6 elementos, 7 atualmente, se não me engano, 7 elementos atualmente, que foi acrescentado mais um. E sua característica mais importante é a estabilidade química. Quando eu falo estabilidade química, quero dizer que vocês encontram eles sozinhos na natureza. Tá? Eles estão sozinhos porque eles são estáveis, eles não precisam de outros elementos para conseguir a estabilidade. Nós temos aqui o hidrogênio, que é um elemento considerado à parte por ter um comportamento único, tá? Ele é diferente de todos os outros elementos. Vamos seguir aqui. Toda
tabela periódica, eles têm os períodos. Os períodos são as linhas, tá? Ó, são linhas orientais que aparecem nas tabelas periódicas. Indicam quantas camadas eletrônicas um elemento químico possui. Deixa aqui circulado aqui que a gente vai comentar sobre isso. Ó. Quantas camadas eletrônicas o elemento químico possui. Sendo assim, quando encontramos um elemento no quarto período, sabemos que ele tem 4 camadas eletrônicas. Deixa essa informação aí. Vamos falar aqui da outra. Colunas, grupos ou famílias são as linhas verticais que aparecem na tabela periódica. Nas colunas A, o número de elétrons na última camada eletrônica é igual ao próprio número da coluna. O nitrogênio, por exemplo, faz parte da coluna 5A e sua última camada eletrônica tem 5 elétrons. O que é que quer dizer isso? A gente pega aqui essa parte aqui da tabela periódica que a gente já estava comentando, da IUPAC. Quando a gente pega aqui, ó, cada uma dessas linhas verticais, ó, esses é o que a gente chama de período, tá bom? Conforme o texto que a gente acabou de ler está falando, na primeira linha, todos os elementos que tiver na primeira linha, no primeiro período, eles possuem apenas uma camada. Todos os elementos que tiver na segunda linha possuem 2 camadas eletrônicas, tá? Da terceira linha possui 3 camadas eletrônicas e assim por diante. Se você observar nas linhas verticais, a gente vai ter a seguinte informação. Na distribuição eletrônica, todos os elementos que tiver na primeira coluna, a última camada termina em 1. Vou já pegar uma tabela que tem essa informação para a gente analisar melhor. Todos os que tiverem na segunda coluna, a última camada termina em 2. Aí a gente vai pular lá para frente, porque isso só vale para as colunas que tem a letra A. Os que tiver aqui nessa coluna, todos terminam em 3. Aqui todos terminam em 4, todos terminam em 5 e por aí vai, tá bom? Deixa eu só encontrar uma tabela periódica onde a gente possa ver essa informação com clareza. Pega aqui o Google Imagens, tabela periódica. Tá em HD. Aqui mesmo. Deixa eu procurar aqui. Uma que tem essa informação, pessoal, para a gente não dar muitas voltas. Só um segundo. Bora ver se essa daqui tá visível, bacana. Pronto, pessoal. Como eu falei para vocês, ó, todos os que estão nessa família, nessa primeira família aqui, ó, todos, vocês observarem que a última linha, ó, a última linha vai ser 1. 1, 1, 1, 1
e aí vai até o final. Todos da segunda vão terminar em 2. Aqui nessa parte aqui dos elementos de transição, isso não é constante, tá? Não vai acontecer toda vez. Bem aqui nós temos aqui, ó, todos terminam em 3, todos terminam em 4, todos terminam em 5 e por aí vai. Isso que nós estamos comentando é a distribuição eletrônica. Quando a gente fala bem aqui, ó, de períodos, no primeiro período, aqui vocês estão vendo só um número, duas linhas com uma linha com o número 1. Quando a gente vai para o segundo período, nós temos aqui esse número 2 e esse número 1. Isso aqui indica para a gente que tem duas camadas, tá? Quando a gente vai para esse, a gente observa 3 camadas. Tá? E 4 camadas e 5 camadas e por aí vai. Vamos seguir aqui. Na sequência nós temos uma proposta de nova tabela periódica, tá? Um novo formato de tabela periódica. Tá? Essa parte aqui eu vou deixar para outro momento. Eu quero fazer esse comentário aqui com vocês. Deixa eu ver aqui só que hora é que a nossa aula acaba. Nossa aula acaba às 10h40, restam 4 minutos. Daqui a pouquinho a gente acaba, tá? Galera, ó, na nossa tabela periódica atual, nós temos o símbolo do elemento, tá? O símbolo do elemento a gente utiliza para fazer esse tipo de representação aqui de elementos químicos. Ó. Esse daqui é o símbolo do elemento químico, o número de baixo é o número atômico e o número que tiver em cima é o da massa atômica. O que a gente faz aqui nesse momento? Vamos fazer a representação desses elementos aqui, ó. Por exemplo, do cloro. O que a gente faz? A gente vai lá na tabela periódica, procura o elemento chamado cloro, tá? Vamos ver que o cloro está bem aqui, ó. Bem aqui, rosinho aqui, ó. Nós vamos colocar a seguinte informação dele, ó. O símbolo, que é o Cl, o número atômico, que é o 17, e a massa atômica, que aqui nós vamos arredondar para 35,5. E a gente escreve desse jeito aqui, ó. O símbolo Cl. Vamos colocar bem aqui o 35,5, bem aqui em cima, 35,5, e aqui embaixo o número atômico, 17, tá? Isso é representação de elemento químico. No caso do elemento chamado iodo, nós vamos utilizar o símbolo I, tá? Procurando na tabela periódica, o número de cima que é 53 é o atômico, aqui embaixo, arredondando para 127, é a massa. Então, a massa a gente coloca 127 e o número atômico 53, tá bom? Pessoal, essa é representação de elementos químicos. Deixa eu só ver bem aqui o próximo slide, o que a gente tem, já que a gente está finalizando essa aula. Tá, que a gente vai deixar para um momento posterior, tá? O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar esse, eu vou deixar como atividade para vocês, ó. Pegar o elemento sódio, carbono, potássio e oxigênio e fazer essa forma de representação. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Nós temos 1 minuto. Pronto. Vamos fazendo bem aí que já a gente confere. Isso, Renan, Alessandra, colocando aí o nome de vocês aí na... Alessandra não, desculpa. Estou em Leandro. Tá usando outro e-mail, né? Colocando o nome de vocês aí no chat para eu captar aqui a frequência, tá? Enquanto isso, o pessoal que vai assistir pelo YouTube posteriormente, a nossa gravação acaba nesse exato momento.